aí, quando eu fui apedrejada, foi o dia que eu me assumi primeiro Meu Deus, homossexual, você que a foi gente pensa apedrejada que... do nada? Na verdade, esses meninos que sempre que me apedrejaram, eles sempre tiravam sarro de mim todo dia quando eu vinha da escola. Eles se juntavam num grupinho, fumando maconha e tal, não sei o quê, e eles sempre tiravam sarro de mim. Era agressão verbal. Até que um dia, que foi quando eu fiz 18 anos, eles achavam que a agressão verbal era pouco, né? E tinha que apedrejar mesmo e fizeram. Quando eu falo isso, as pessoas acham assim, nossa, tá dando uma de coitada. Não, eu tô contando a minha história. Ela é assim, sinto muito ter que contar isso. Mas é a minha história como ela é. E aí eu cheguei em casa aquele dia e foi quando eu me assumi primeiro homossexual, porque a gente acha primeiro que é homossexual, né? Eu não tinha entendido ainda essa coisa da transexualidade. E aí eu cheguei em casa, reuni minha família 11 e pouco da noite, estava vindo do colégio e falei assim, ó, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu sou gay, tá? E aí a casa caiu, né? Porque eu já vinha, Leda, aquele apedrejamento me machucou muito, Você mas eu estava já vinha machucada machucada, fisicamente tá, fisicamente. Só que eu já estava machucada na alma desde há muito criança. tempo, né? Então, aqueles machucados na carne só exteriorizaram o que a minha alma já estava sofrendo desde criança. E foi ótimo, porque para mim foi um grito de liberdade também. Sabe, aquele momento que você fala, dane-se, cara, agora que já aconteceu isso, que foi, para mim foi fundo do poço até então, né? Eu tinha 18 anos, eu vou chegar em casa e vou reunir minha família e vou contar. E aí eu reuni minha família e contei. Só que aí a casa caiu literalmente, né? Porque meus pais não entendiam aquilo, meu pai não aceitou, meu irmão mais novo, que é um ano mais novo que eu, ficou sem falar comigo durante 10 anos depois desse episódio. Então eu comecei a sofrer um preconceito muito grande dentro de casa. E aí eu senti um outro tipo de dor. Porque você sofrer preconceito na rua, você afronta e pronto. O que que é? Sou mesmo e daí, né? Mas em casa dói, Leda. Preconceito dentro de casa é Em uma casa. facada no peito, né? E aí eu resolvi, então, que eu ia sair de casa. E foi quando eu saí, então, aos 18 anos, com uma mão na frente e outra atrás, sem estabilidade nenhuma. Para piorar, eu fui mandada embora do trabalho por causa do plano Collor. E eu tive que me virar na vida, me virar no bom sentido, tá? Que eu Tá. nunca fiz programa, todo mundo pergunta isso. Eu nunca na minha vida aceitei fazer programa, nem quando eu precisei. Eu me recusei, porque a mulher que estava dentro de mim quer ser presidente do Brasil. Não pode ir para a esquina. Então, eu precisava ser forte, eu precisava aguentar tudo de qualquer jeito para ser forte, para um dia chegar aqui e ter a honra de ser entrevistada e respeitada por Leda Nagli. Eu precisava Mas, disso. E aí eu saí e comecei desempregada, comecei a fazer vitrine viva, que hoje em dia é uma coisa banal, mas na época era revolucionário, aqueles manequins vivos em loja. Eu sim. comecei a fazer aquilo e era uma revolução. E eu falei, meu Deus, achei aqui um norte, né? Achei aqui uma veia bacana, uma veia artística legal e tal. E comecei a investir nisso e comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca mais parei. Aí eu entrei para a carreira artística definitivamente. Você sabe para quem foi a primeira pessoa que eu dei uma entrevista na minha vida? Foi Ah, para a Rede Globo, para o Carlos Tramontina. olha isso. No Bom Dia São Paulo. Porque o primeiro trabalho de vitrine viva que eu fiz no shopping Ibirapuera, na primeira vez que eu entrei na vitrine, parou uma mulher na minha frente, ficou assim, admirada olhando e entrou na loja e deixou o telefone e falou assim, ó, entrega para essa pessoa que está na vitrine. Quando eu saí, eles me entregaram e ela era diretora do Bom Dia São Paulo. E isso era um Olha. sábado. Aí na segunda-feira eu falei para ela, na terça-feira do dia seguinte eu fui. E daí nunca mais saí da televisão. Nunca mais. Porque aí aquele programa, né, de grande audiência, aquele programa me projetou e eu comecei a fazer várias participações, fiz Hebe Camargo, fiz tudo que você pode imaginar. Aí até que eu fui parar no Silvio Santos, no show de Calouros, que estava tendo um concurso de transformistas. E eu falei, eu vou competir. Eu nunca tinha feito show de transformista. Eu falei, mas eu vou competir nisso aí. E fui lá fazer uma boneca dessa vitrine viva, né? Imitando uma boneca. Ganhei o concurso, olha que louco. Ganhei o concurso, 5 vitórias. Inclusive, a minha carreira começa mesmo aí, né? Porque a partir desse momento eu passei a ser a transformista mais famosa do Brasil. E comecei a viajar o Brasil inteiro fazendo shows e nunca mais parei. Eu fui parar na televisão depois. A minha grande tacada a gol, assim, a tirada a gol, foi quando, em 1999, inspirada no cantor Elimar Santos, lembra dele? Claro. Então, o Noticiei o Elimar show dele quando ele Santos. alugou o Canecão. Eu dei a notícia no Hoje. Conheço muito o Aí, Elimar.
Então a gente está falando exatamente dessa situação, inspirada nessa história que você noticiou. Eu pensei, e se eu fizer a mesma coisa em São Paulo? Porque nós éramos artistas do gueto, só de boates gays. A gente não tinha abertura fora de boate gay, mas de jeito nenhum, era um preconceito É, gigante. Por isso que hoje, quando eu vejo essas meninas novas fazendo sucesso, Pablo Vittar, Glória Groove, Companhia Limitada, eu fico muito feliz, porque eu penso, o meu esforço valeu a pena. hum, Porque eu consegui tirar do gueto as drag queens. Então, o que que eu fiz? Inspirada na história do Elimar Santos, eu aluguei o Palace aqui em São Paulo. E aí eu também vendi meu apartamento, que era a única coisa que eu tinha comprado com a minha rescisão contratual na empresa. Aí vendi o apartamento, investi tudo num show só, inspirada no Elimar. Obrigada, Elimar Santos. E e aí, no deu dia certo. seguinte, deu muito certo, porque no dia seguinte desse show, eu estava estampada na capa de todos os jornais. E aí, todos os programas começaram a me chamar para participar de novo, né? Voltei para a mídia, porque eu nunca tive na minha família uma pessoa da mídia. Eu tive que descobrir todas essas estratégias sozinha, inspirada em outras pessoas, que foi o caso do Elimar Santos, do cantor. Aí eu fiz de novo Hebe Camargo, fiz vários programas, esse show foi um sucesso, viajei o Brasil inteiro. No ano seguinte eu fiz outra empreitada dessa, aluguei não, foi o Tom Brasil. Aí fiz um Olha, Tom espetáculo no ano Brasil. 2000, em 11 de maio de 2000. Aí eu fiz o Tom Brasil, um espetáculo chamado Guerreira, porque eu falei, vai ser Guerreira o nome, porque para fazer o que eu vou fazer, eu já não tinha mais um apartamento para vender e não tinha dinheiro para alugar uma casa como o Tom Brasil, que tudo é muito caro, você gasta 100 mil reais brincando. E aí eu fiz, assumi o compromisso com o Tom Brasil e tal, e fui pro Farol vender ingresso para fazer o meu espetáculo. Mas eu sou Meu tão Deus. abençoada por Deus, tão abençoada, Leda, que sempre quando eu tô assim, quando eu falo, ai meu Deus, e agora aparece alguém, como você apareceu na minha vida hoje. Olha que louco isso. Olha que louco. Porque eu estava no Farol vendendo ingresso, parei, bati no vidro de um carro, falei assim, olha, eu preciso fazer um show e tal, não sei o quê, eu sou uma artista começando a minha carreira, e era uma jornalista chamada Érica Palomino. Olha, Você lembra dela, da Érica? lembro, Acho que era para a claro. Folha de São Paulo, se eu não me Era engano, que ela para escrevia. Folha. Aí ela falou assim: me dá seu telefone porque eu gostei dessa história. No dia seguinte, ela me ligou e fez uma matéria na Folha comigo enorme, contando essa história. Aí eu arrebentei de vender ingresso, lotei o Tom Brasil, o espetáculo foi maravilhoso. E essas coisas foram acontecendo comigo ao longo. Tudo que eu me predisponho a fazer, parece que na hora certa Deus coloca alguém na minha vida que fala: vou te ajudar porque você é esforçada. Vou te ajudar porque você é honesta, porque você é batalhadora. Deus sabe dessas coisas. Que é exatamente o que está acontecendo nesse momento aqui nessa live. Imagina. E Porque, você, para você você ver, chegou né? a fazer cirurgia, tudo? Olha, Leda, quando você fala de cirurgia, você está falando da redesignação sexual, né? Da redesignação e também de cirurgias plásticas. Sim. Sim, eu fiz Nariz, muitas olho, cirurgias, fiz. rosto, lips, Fiz. tudo. Fiz todas essas cirurgias porque eu fiz a feminilização total do meu rosto, fiz nariz, fiz tudo, para ficar mais harmoniosa e ajustar mais o meu corpo à minha alma. A minha cirurgia de transição sexual, essa mudança mesmo, né, falando a grosso Uhum. modo assim, mudança de sexo, eu não pude fazer. Eu fiz todos os tratamentos, cheguei a pagar essa cirurgia na Tailândia, 35 mil reais. Meu E Deus, na quando eu fui Tailândia. fazer, sim, na Tailândia, porque é onde eles fazem a melhor cirurgia de redesignação sexual é na Tailândia. Ainda é até hoje. Mas quando eu fiz todos os tratamentos, porque eu fiz 2 anos de tratamento de terapia hormonal e psiquiátrica. Então, eu fiz tudo que eles exigiam de protocolo. Dr. Daniel Mori, que é um psiquiatra que trata de pessoas trans no Hospital das Clínicas, eu tratei 2 anos com ele. Ele me atestou essa mulher, me legitimou para que eu pudesse fazer a cirurgia. Mandei a documentação para a Tailândia para o médico. O médico me pediu alguns exames. E nesses exames eu descobri que eu estava com uma má formação na aorta, que é a principal veia do coração. Ele falou que isso era grave para essa cirurgia e que ele não me aconselhava a fazer. O meu cardiologista não aconselhava. Mandei o laudo para esse médico na Tailândia e o médico se recusou na hora que ele viu. Ele falou: não posso te operar. Me devolveu o dinheiro e eu não pude operar. E até hoje eu não sou operada por causa disso. Só que aí eu voltei para a terapia para entender que não é uma vagina que vai me fazer ser mais ou menos mulher do que eu sou, porque é uma questão de alma. Eu sou assim desde criança. Então, no momento em que eu entendi isso, né, voltando para a terapia, eu também entendi que eu podia ser feliz desse jeito. Hoje, a grosso modo também, eu tenho na minha mente assim, ó, eu não tenho que provar nada para o mundo. Eu tenho que ser uma mulher para mim.
Eu que tenho que olhar no espelho e gostar do que eu vejo, ser feliz com o que eu tenho, porque foi assim que eu nasci. E ponto final. Para mim e para o meu marido, são as duas únicas pessoas que interessam para mim. A partir do momento que eu conheço alguém que me ama, que me aceita como eu sou, que não vê diferença, tá tudo certo. O que o mundo pensa de mim não vai mudar aquilo que eu sou, então não faz diferença. E você está casada e feliz há quanto tempo? Eu tô casada há 8 anos. E com o Chico, sou muito bem casada, sou muito feliz, sim, graças a Deus. Você e o Chico na casa do Elinho. Na casa do Elinho, na festa do Elinho, no baile, né? Do aniversário dele. Exatamente. Ô, você tá boa de memória, hein, Leda? É claro, não esqueço, não. Tiramos foto. Foi maravilhoso mesmo. E ali, você sabe que ali eu realizei um sonho, né? Que foi te conhecer pessoalmente. Para com isso. E aí eu adoro você tua agora... voz. Imagina! E agora você é candidata e você quer levar essa bandeira Da inteligência emocional nas escolas. Vou te explicar por quê. É assim, ó. Quando eu penso numa ação política, eu penso naquela criança que teve que lutar politicamente na escola para sobreviver, que teve que revolucionar uma escola para ela achar o seu lugar, o seu pertencimento na sociedade. Essa luta nunca parou. Essa luta é até hoje. Até politicamente, eu sou aquela criança lutando para pertencer a esse espaço. Né? Quando eu olho para a política nacional, eu não me sinto representada. Eu não me vejo, eu não vejo ninguém batendo no peito para defender, não uma mulher trans. Veja bem, eu não estou falando disso. Não estou falando de ideologia de gênero, eu não mexo nessas questões. Eu estou falando de uma coisa muito mais universal, muito mais ampla, que é educar as pessoas para que elas respeitem umas às outras. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!